Apóstolos, hoje é o capítulo 17. Chegando em Tessalônica, Paulo prontamente procurou uma sinagoga judaica. Versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E ali então Paulo começou a testemunhar acerca de Jesus Cristo. Versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Em consequência da manifestação do poder do Espírito Santo, alguns dos ouvintes creram, sendo judeus e gregos. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos de muitas distintas mulheres. Os judeus, com inveja de Paulo, organizaram um motim contra os cristãos. Então, eles invadiram a casa de Jason à procura de Paulo e Silas. Não os encontrando, levaram então Jason, que os acolhera preso. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, chegaram aqui. Depois de receberem a fiança, soltaram a Jason e aos demais. Verso 9. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Os cristãos da cidade de Bereia, ao ouvirem a mensagem do Evangelho de Jesus e a revelação de que ele era o Messias, conferiram atentamente as profecias para ver que as palavras anunciadas estavam de acordo com as revelações de Deus. Verso 11 nos diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Isso fez com que os apóstolos a considerassem uma igreja nobre. Desta forma, muitos deles creram, tanto judeus como gregos. E então, os bereanos nos ensinam muito com respeito ao amor pela palavra de Deus. Mesmo ouvindo Paulo e Silas, 2 homens de Deus profundos e respeitados, eles não abriram mão de ter a certeza de que as suas palavras eram um reflexo do que estava escrito. E muitos de nós hoje, dependendo de quem esteja pregando, fazemos concessões ao ensino. Concordamos, aplaudimos, fazemos sim com a cabeça. Quando chegou ao berço da civilização Atenas, Paulo ficou muito triste com a idolatria. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Isso fez com que ele fosse às sinagogas e anunciasse a Jesus Cristo, tanto a gregos como a gentios. Eles ficaram impressionados com Paulo, de tal modo que o convidaram para ir ao Areópago, o mais importante centro de toda a discussão em Atenas. Já no Areópago, Paulo vê um número extenso de altares, e um deles estava erguido ao Deus desconhecido. Pegando então este gancho, aí ele começou a anunciar ao Deus e Pai de Jesus, o Criador de todas as coisas. Versículo 23 nos diz: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. É fascinante nós vermos o empenho de Paulo
na pregação do Evangelho. Sua criatividade e a forma como ele utilizava todos os elementos que estavam ao seu alcance para comunicar as profundas verdades de Deus. Quando entrou no tema da ressurreição de Jesus, os gregos pediram um tempo. Disseram que sobre este assunto gostariam de ouvi-lo depois. Verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Ao final, algumas das pessoas importantes do Areópago creram na mensagem. E para nós encerrarmos o capítulo de hoje, o versículo 34, que nos diz assim: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e com eles outros mais. Então, com esse versículo, nós encerramos a leitura do nosso capítulo de hoje. Que Deus te abençoe.